Bom dia, igreja. Feliz sábado. Queria convidá-los a colocar-se em pé mais uma vez para orarmos a Deus. Nosso bondoso Deus, obrigado, Pai, pelos momentos que passamos e estamos passando ainda aqui nessa casa, na casa de oração. Agora, Deus, na abertura da Sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa se fazer presente e abrir também o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir, Deus, a nossa vida para que nós possa entender a palavra que estudaremos agora e que ela possa ser verdade em nossa vida, possa ser aplicada em nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoa cada família representada, os dízimos e as ofertas que foram depositados no seu altar, que possa servir, Deus, para o crescimento do Evangelho, para que mais pessoas possam te alcançar. Fique conosco, Deus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, igreja. Eu não tive o privilégio de cumprimentar a todos. Há muitas pessoas aí que eu não cumprimentei, então sinta-se cumprimentado e abraçado. Amados, nesse dia, nesse sábado, eu fui convidado a estar aqui, dividindo o pão da vida, que é a palavra de Deus, a convite do irmão Davi. Quero agradecer ao Davi pelo convite. Sabe que nós estamos vivendo tempos bastante complicados, muito complicados. E eu já conversei com algumas pessoas já me disseram que quando ouvem no púlpito da casa de Deus uma mensagem de repreensão, a pessoa fica um pouco chateada, a pessoa não gosta, nós não gostamos de repreensão. Algumas pessoas já me disseram: olha, nós temos que ouvir do amor de Jesus, nós temos que ouvir falar daquilo que Deus prometeu fazer por nós. É isso, a gente vai na igreja para ouvir isso. Já me disseram essas coisas. Porém, eu sempre digo a mesma coisa para quem me diz isso: se a cruz não é suficiente para você ver o amor de Deus por você, se a cruz não é suficiente para você entender o plano que Deus tem na tua vida, então aí você tem que pegar o seu boné e ir embora, porque não tem mais nada para fazer. Como que eu posso olhar para a cruz e precisar de uma nova motivação para buscar a Deus? A cruz, ela é mais do que suficiente, mas algumas pessoas dizem: não, a mensagem que a gente vai ouvir, que eu quero ouvir quando eu vou na igreja, é de amor. O amor, ele foi derramado na cruz. A promessa de Deus está na cruz. Tudo que Deus podia fazer para que eu e você e todo mundo lá fora se rendesse aos pés dele, foi feito na cruz. Se ela não é suficiente, misericórdia. É só isso que a gente tem para dizer. A mensagem de hoje, ela não é uma mensagem boa de ouvir. Eu ouvi aqui domingo passado uma mensagem do irmão Davi, uma mensagem de repreensão. Eu saí daqui feliz, porque me senti repreendido pela mensagem dele. Na quarta-feira, eu estive aqui, o irmão Cícero estava pregando, e novamente me senti repreendido por Deus, pela mensagem dele, e eu saí daqui louvando a Deus, porque eu estou sendo repreendido por Deus. A Bíblia diz que Ele só repreende a quem Ele ama. E esse tempo que nós estamos vivendo é tempo exatamente disso, de mensagens, pedir a Deus que coloque na nossa vida mensagem de repreensão, de conversão, de uma busca maior por Deus. E é exatamente isso que nós iremos hoje estudar juntos. E o nome da mensagem, o título da mensagem, é um título provocativo: o homem que Deus procura. Quem é este homem? Que tipo de homem que tipo de homem Deus procura? Será que é aquele que vai na igreja todo sábado, toda quarta, todo domingo? Será que é esse? Nós vamos ver junto na palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1.
Vamos ler ali o verso 26 em diante, até o 29. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 até o verso 29. E o título ali, nós vemos que fala da vocação dos santos. E o verso 26, de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, começa dizendo assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Qual é o tipo de pessoa que Deus procura? Deus procura homens fortes? Não, Deus não procura homens fortes. Deus está procurando homens pequenos o suficiente, fracos o suficiente, vazios de si o suficiente. Deus está procurando homens e mulheres suficientemente modestos, para que quando Deus encontrar um homem assim, uma mulher assim, um homem que seja modesto, que seja vazio de si, que seja fraco, que seja humilde, aí então Deus irá enchê-lo com o poder do Espírito Santo. Porque para que nós possamos receber o Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos estar humildes, estar fracos o suficiente. Quando eu digo fraco, eu não estou falando no sentido espiritual. Eu estou falando de você ser humilde na presença de Deus. É esse tipo de homem que Deus está procurando. Porque eu tenho andado em muitas igrejas, e eu tenho amigos e colegas de trabalho que são das mais variadas denominações, e a gente conversa muito sobre as coisas de Deus. E a sensação que eu tenho quando eu converso com esse grupo de pessoas é que se Deus retirasse o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo que foi dado às igrejas, se Deus retirasse esse Espírito, no dia seguinte a igreja abriria normalmente, o culto aconteceria normalmente, e sequer daríamos conta de que ele já se foi. Porque as coisas, de uma forma quase que geral, têm se tornado mecânicos. Acostumei a fazer assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Eu não consigo fazer de uma outra forma. O Espírito Santo ele deve vir para a igreja quando a porta da igreja se abre, mas ele deve sair quando a porta da igreja se fecha. Mas as coisas de Deus não é assim. O Espírito Santo ele tem que ser constante na nossa vida, dentro e fora da igreja. Mas para que isso aconteça, nós devemos ser humildes de coração, fracos o suficiente, vazios de nós, para que aí então Deus possa nos encher com o Espírito e o poder dele. Nós precisamos entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito crítico. Jesus está voltando. Amém. Ele está voltando. E nós precisamos entender que isso é um acontecimento de uma grandiosidade que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos entender. E nós pedimos pelo Espírito Santo, nós clamamos pelo Espírito Santo, mas que seja do nosso jeito, que seja do meu jeito, que o Espírito Santo venha, mas que não mexa na nossa doutrina, que não vá contra a nossa teologia. Nós queremos o Espírito Santo, mas queremos que ele se adapte à nossa forma de cultuar a Deus. E o Espírito Santo não tem que se adaptar à minha forma de cultuar a Deus. Nós devemos
nos habituar e fazer a vontade de Deus, segundo a palavra nos informa, nos orienta. Deus, nós queremos que Ele não perturbe o nosso status de tranquilidade, a nossa passividade, a nossa mornidão. Tá bom assim, tá tranquilo, tá sossegado. Nós agradecemos a Deus pelo sangue derramado pelos mártires. Quando ouvimos as histórias dos mártires do passado, morreram de formas variadas e terríveis, e eles derramaram muito sangue em prol do Evangelho. E nós, quando olhamos isso, agradecemos a Deus. Nossa, louvado seja Deus, que Deus levantou homens como esses, os mártires, para que o Evangelho tomasse a proporção que tomou, e hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós agradecemos pelo sangue que eles derramaram em prol do Evangelho, mas nós não estamos dispostos a dar uma gota sequer do nosso. Uma gota sequer do nosso. Jesus está voltando, e Ele não está voltando para buscar um cadáver. Jesus está voltando para buscar uma noiva. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas se nós ficarmos somente com aquilo que nós ouvimos dos púlpitos, dos pregadores, dos pastores, sem mergulhar na palavra de Deus, sem pedir a presença do Espírito Santo para que eu entenda a profundidade, a altura e largura dessa palavra, se eu ficar somente com o que eu ouço aqui nos púlpitos de pastores e pregadores, no final não vai sobrar nada. No final vai sobrar uma igreja morta, uma igreja sem o Espírito Santo. E aí a única coisa que vai restar no final é sepultar a igreja. Mas Jesus não está voltando por uma igreja morta, Ele está voltando por uma noiva. Ele morreu por uma noiva, e é por essa noiva que Ele está voltando, prometeu voltar. Acredite nós ou não. Pode vir aí o comunismo, que venha o comunismo, com todo o mal que eles têm para oferecer para nós, que venha a falência da mundial da economia, que venha, pode vir todo tipo de peça. Recentemente tivemos a pandemia, e outras virão com certeza, mas o avivamento, o reavivamento, independe de qualquer dessas coisas, independente do comunismo vir com o seu mal, independente de toda a falência econômica do Brasil ou do mundo, de qualquer peste que apareça, o nosso reavivamento não depende dessas coisas. O nosso reavivamento depende em ser um com Cristo, como foi falado aqui na quarta-feira. É disso que depende o nosso reavivamento. Deus, Ele está a fim de quebrar a muleta que eu e você estamos agarrados. Deus quer tirar essa muleta de nós e obter a glória dEle, para Ele, só dEle, porque é dEle toda a glória. E me parece que as coisas vão ter que mesmo agarrar esse rumo. Deus vai ter que tirar a nossa muleta, ainda assim, ainda que nós caia sem a muleta para nos segurar, vai ter que ser assim, porque senão nós vamos andar agarrado em uma muleta chamado cristianismo, um cristianismo fraco, morno, sem vida, sem vigor, e no final restará somente lamentações. Nós já estamos vivendo, já estamos terminando de viver o tempo de oportunidade. O tempo de oportunidade está acabando. O tempo de paz está acabando. O tempo de abundância está acabando, irmãos. Creia você ou não, está acabando. E nós pensamos no quê? Estamos preocupados com o quê? Construir, reformar, comprar, vender, passear, viajar, praia. Essas coisas que tomam conta. Eu não estou dizendo que é errado você querer as coisas. O que eu estou dizendo é que nós só se preocupamos com isso. A nossa vida parece que ela se volta a comprar, vender, construir, ganhar, lucrar, passear, viajar, e no sábado eu venho na igreja e saio da igreja e está tudo certo. Não está tudo certo. Ainda está faltando muito. A nossa lição falou de oração.
Uma lição maravilhosa que fala de oração. E as nossas orações, na maioria das vezes, elas estão cheias de vontades próprias, está cheia de perversidade. Muitas vezes nós queremos que a oração atenda ao meu desejo, a minha vontade, os meus prazeres. Eu peço, e aí Tiago 4, verso 3 diz o que lá? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pediu mal, porque pediu errado, pediu para o seu prazer, pediu para o seu orgulho, pediu porque você quer. E nós precisamos pedir agora, é momento de nós pedirmos espiritualidade, pedir Espírito Santo, pedir reforma, pedir transformação, coração transformado. É isso que nós temos que pedir, fazer como Jabes fez quando ele se colocou na presença de Deus. Jabes, o nome Jabes significa com dores eu dei a luz. Então aquele rapaz tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para não dar certo. Mas no entanto, quando nós abrimos o livro de Crônicas, 2 versículos em toda a genealogia foi dedicado exclusivamente para Jabes. Por que será? Porque Jabes ora a Deus e ele fala: Senhor, tomara ao Senhor me abençoasse muito. Abre, Senhor, a minha visão para as coisas espirituais. Afasta de mim todo mal. Desvia, faz com que eu desvie de todo o mal que está em meu caminho. Essa foi a oração de Jabes, uma das orações mais lindas que está no livro de Crônicas. Mas a nossa qual é? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, por favor me atende, por favor me ajuda. E mais uma vez eu reitero, não é errado pedir. O que eu estou dizendo aqui é que nós só fazemos isso. E a nossa oração muitas vezes se baseia nisso. E nós pedimos libertação. Libertação do quê? E aquele pecado que estamos agarrados e não queremos soltar. E aquele costume que estamos agarrados e não queremos soltar. Quando nós demos conta da real situação que nós estamos perante Deus, nós vamos levantar a mão para o céu e vamos gritar a Deus por misericórdia, e vamos clamar a Deus. E sabe o que Deus irá fazer? Deus vai tirar da igreja já sem vida, da igreja quase morta, os seus. Deus vai tirar os seus e levar para a igreja gloriosa, para a igreja dele, para a igreja reavivada. Deus não vai tirar da igreja quase morta homens fortes, pastores com a sua teologia, pregadores eloquentes. Não é essas pessoas que Deus procura. Deus procura homens sinceros, homens de coração puro, homens simples, que não têm teologia, mas que entregaram o coração a Deus, que não passou por uma faculdade, mas mergulha na palavra em oração, pedindo um entendimento. É esse o tipo de homem que Deus vai tirar da igreja morta quase, já sem vida, e levar para a igreja gloriosa. Deus não vai levar pastores com toda a sua teologia, ou pregadores com toda a sua eloquência, não. Deus vai levar homens pequenos o suficiente, homens sem teologia, mas que amam a Deus, mas que se entregam a Deus de todo o seu coração. É esse o tipo de homem que Deus vai levar. Homens que amam a Deus sem interesse financeiro, homens que amam a Deus sem interesse pessoal. E então, quando isso acontecer, Deus irá restaurar tudo aquilo que os gafanhotos comeram. Deus irá restaurar o que o gafanhoto acabou com o seu modernismo, com o seu liberalismo e todos os outros ismos que esse mundo tem colocado à nossa frente. Porque hoje é assim: o que é errado virou certo, o que é certo virou errado. Deus escolhe homens fracos. Livro de Juízes, no capítulo 7, Juízes capítulo 7, há uma outra passagem muito interessante aqui, que é Gideão e os 300 homens. O exército de Gideão tinha 32 mil homens, e então o Gideão sai com o seu exército para a guerra, ou vai sair, está se preparando para sair. E aí Deus fala: olha, esse povo que você tem, esse exército que está com você, é muita gente.
E aí ele determina que Deus oriente Gedeão, que mande os medrosos e os covardes ficarem em suas casas. E a Bíblia diz que 10.000 homens deixaram o exército e sobraram 22.000 homens. Aí Deus olha para aqueles 22.000 homens e fala: mas é muita gente ainda, Gedeão. Desce até o rio, faz com que esses homens tomem água do rio, e todo aquele que ficarem de quatro no chão e lamberem a água como um cão, então esse você separa, os outros você manda embora. E diz a Bíblia que apenas 300 homens se abaixaram como um cão e lamberam a água. Todos os outros juntavam a água e traziam a boca. Então Deus falou: manda estes embora. Sobrou 300 homens que nunca haviam pego em uma espada, homens que não sabiam nada sobre guerra, homens que não tinham conhecimento algum de movimento militar, de estratégia militar, sabiam sequer segurar uma arma na mão. Deus falou: é com este que se vai, para que Israel não se vanglorie, para que saiba que eu lutei por vocês. Deus irá envergonhar todos aqueles que se acham alguma coisa sem ser coisa alguma. Deus irá envergonhar os fortes para exaltar aqueles que são fracos. Deus irá levantar novamente uma igreja, mas uma igreja ungida pelo Espírito Santo, uma igreja poderosa, uma igreja que realmente vai fazer acontecer. A Bíblia diz que esses homens perversos, eles terão que comparecer diante de Deus para serem julgados, e aqueles que são retos perante Deus também comparecerão diante de Deus. Todos os homens da terra vão comparecer perante Deus, todos eles. Muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem a Bíblia de trás para frente, já leram a Bíblia, sabem ela de cor e salteado. Mas Deus não está procurando pessoas que leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Deus não está procurando pessoas que conheçam a palavra. Deus está procurando pessoas e homens que conheçam o Deus da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender, a conhecer Cristo. Mas infelizmente essa palavra tem sido distorcida. Ela tem sido pregada de uma forma totalmente distorcida. Então o que Deus quer de mim e de você é que nós conheçamos o Deus da palavra. E aí sim, o evangelho que nós iremos aprender, estudar e colocar em nosso coração é o evangelho puro de Jesus Cristo. Talvez algumas pessoas conhecem o latim, o grego, o aramaico, por estudarem, por lerem, mas isso não está no seu coração. E isso para Deus tem pouco sentido, tem pouco valor. O que tem valor para Deus é a palavra pura, o evangelho puro de Cristo tatuado no nosso coração. Sabe, amados, a nossa geração, ela precisa de pessoas que conheçam, Deus não precisa de pessoas que conheçam as Bíblias, porque existem milhares, milhões de pessoas que conhecem a sua Bíblia. Deus quer pessoas que conheçam o Deus da palavra, que conheça os propósitos de Deus. Deus procura pessoas que se propunham a estar em um lugar solitário, para tirar tempo, para tirar momento a sós com Deus. Não aquele momento de 5 minutos, talvez 10 minutos, não. Deus está procurando pessoas que se coloquem de joelhos, não com um travesseiro debaixo do joelho, para que não machuque. Não é isso que Deus procura. Deus procura pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para levar o evangelho para fora e para se aproximar de Deus através da sua oração e principalmente através da sua vida. O mundo ele tem colocado diante de nós tantas coisas que nos tira da presença de Deus, dificuldades, prazeres, coisas que quando olhamos para o mundo parece prazeroso, mas o final dele é a morte. O mundo não tem nada para oferecer para mim e para você.
É por isso que Deus não procura homens com teologia, Ele procura homens sinceros e mulheres sinceras. Há muitas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, na minha vida. Há muitas coisas que precisam dar um revés, para que então eu possa me sentir mais próximo de Deus. Cada um sabe onde falha. Todos nós temos pontos falhos e nós sabemos exatamente onde eles estão. Mas nós não queremos mudar. Nós não queremos abandonar. Está bom assim. Eu vejo algumas pessoas que falam assim: olha, eu vi na televisão que isso é bom. Eu vi na televisão que aquilo é bom. Ah, você viu lá no YouTube? Oh, é legal, lá é interessante. Tudo é bom. Tudo é para te ajudar. Mas quando a palavra de Deus fala uma coisa, ah não, isso é coisa de adventista. Isso é coisa de evangélico. Isso é coisa de igreja. Interessante que a palavra de Deus não tem força para fazer a pessoa acreditar. Mas a televisão, o YouTube, as redes sociais, esse tem. E aí, são essas mesmas pessoas que estão nos cultos, nos dias de culto na igreja. E aí eu te pergunto, isso é suficiente? Não é. Não é. A vida de um cristão tem que ser muito mais do que vir à igreja. Sabe, eu ouvi esses tempos atrás, eu vi a história de um homem chamado Dumas. É a história de um homem de cor da África do Sul que estava nos Estados Unidos. E esse homem, em algum momento, ele chega em uma igreja batista em uma noite e ele vem, assiste o culto e depois ele vai até o pastor e fala: olha, pastor, eu tive um encontro maravilhoso com Deus. E quando ele chega e diz isso, o pastor fala: que bom vê-lo, que bom saber disso. Sente-se e assista o culto. E ao sair ele veio até o pastor e falou: pastor, posso falar com o senhor? Ele falou: pode falar, o que eu posso ajudar? Ele falou: eu tive um encontro com Deus. O senhor já me falou isso quando o senhor chegou. O que mais posso te ajudar? Me dá uma igreja. E o pastor falou: olha, volta no outro dia e você será bem recebido. Ele falou: pastor, me dá uma igreja. Vai, meu irmão, vai em paz e volta no outro dia. E aquele homem saiu e ficou um mês sem aparecer naquela igreja de novo. Passado 30 dias, ele aparece na igreja de novo. E o pastor: não, irmão, que bom vê-lo. Que bom que o senhor voltou. Fazia tempinho que o senhor não aparecia. Sente-se, fique à vontade. E ele sentou e assistiu o culto. Ao final ele levantou e veio para o pastor: pastor, me dá uma igreja em nome de Jesus. Eu busquei por toda a minha vida conhecer a Deus. Eu busquei por toda a minha vida um encontro com o Senhor e nunca tive. Mas eu encontrei Deus. Eu encontrei Jesus. Eu sou um novo homem agora. O meu fardo se foi. Deus tirou de mim todo o meu fardo, todo o meu pecado, todas as coisas ruins. Os aguilhões que eu sentia na minha vida, já não sinto mais. Pastor, em nome de Jesus, me dá uma igreja. Eu preciso contar isso, eu preciso falar disso, eu preciso pregar, eu preciso que mais pessoas experimentem isso. E o pastor falou: por favor, irmão, pode ir para casa. Ele falou: pastor, algo novo surgiu dentro de mim, algo que eu nunca havia experimentado. Me dá uma igreja, por favor, para que eu possa pregar, para que eu possa falar. E o pastor perguntou para Dumas: ok, você quer uma igreja? Então deixa eu te fazer algumas perguntas. Pergunte, pastor, pergunte. E ele perguntou: você teve educação formal? Ele disse: não. Você estudou teologia? Ele disse: não, nunca estudei teologia. Você já fez parte de alguma escola bíblica? Ele disse: não, nunca frequentei uma escola bíblica. Aí o pastor respondeu: então continue vindo à igreja e pode ir.
E o homem, insistente, ele falou: pastor, isso é maravilhoso. Isso que eu estou sentindo é algo que eu não consigo explicar para o senhor. Eu preciso de uma igreja, eu preciso pregar, eu preciso falar. E o pastor, então, com toda a sua sinceridade, falou para ele: eu entendo, irmão, eu entendo essa euforia tua. Comigo foi assim também, com todos é assim. No início, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero viver intensamente, eu quero falar para tudo e todos do amor de Cristo. Comigo também foi assim, meu irmão. Mas isso logo passa, logo vai passar. E aquele homem pegou e disse: eu vou, mas eu volto, pastor. E ele voltou novamente. Ele estava teimando. E o pastor, ao terminar o sermão, novamente aquele homem chegou até o pastor e me disse: você me daria uma igreja? Aí o pastor se irritou, falou: pelo amor de Deus, irmão, já é a terceira vez que você vem aqui me pedir uma igreja. Você acha que eu tenho um bolso cheio de igreja para te dar uma? Eu não tenho. Não é assim que as coisas funcionam. Aí então Dumas respondeu: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava caminhando pela mata e eu encontrei uma trilha, e eu segui aquela trilha, e naquela trilha eu encontrei um riacho, e eu tomei água daquele riacho, eu me lavei naquele riacho, e do outro lado do riacho havia um túnel, um buraco. Então eu entrei nele, eu entrei naquele buraco, era uma caverna, e eu me coloquei ali sentado durante 21 dias. E quando 21 dias e 21 noites eu entrei naquele buraco, naquela caverna, sentei e falei: ok, Senhor, agora somos nós dois, vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Eu estou a minha vida inteira te buscando, te procurando, e o Senhor não me responde. Agora nós vamos resolver isso aqui. Ou o Senhor fala comigo e me mostra se eu estou preparado para pregar o seu amor e o seu evangelho, ou então eu sairei desta caverna e nunca mais falarei no seu nome para ninguém. Pastor, eu fiquei lá um dia, eu fiquei lá 5 dias, eu fiquei lá 10 dias e nada de Deus me responder. Foi para 15 dias e foi para 20 dias e nada de Deus. Eu fiquei lá. Já fazia 20 dias que eu estava sem tomar água e sem comer pão. 20 dias na presença de Deus, buscando uma resposta, e Deus não me respondia. No 21º dia de manhã cedo, eu já sem força, dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu estou morrendo. Há 21 dias eu não como, há 21 dias eu não bebo, e eu não vou fazer isso até que o Senhor fale comigo. E se eu morrer, a culpa é sua. Foi isso que ele disse para Deus. E ele continuou dizendo: naquele dia, naquele mesmo dia, no 21º dia, Deus falou comigo. Eu me senti fortalecido apesar de estar fraco. Eu me coloquei em pé e Deus disse em meu coração: Dumas, eu te chamei para a pregação do meu evangelho. Eu te chamei para levar pessoas ao meu reino. Eu te chamei para a proclamação da palavra pura de Deus. Foi isso que aconteceu comigo, pastor. E agora, o que o senhor tem para me dizer? Ele disse: ok, tá bom, Dumas, eu vou me reunir com os líderes, com os pastores. Volte no próximo dia de culto e aí a gente conversa. A comissão daquela igreja se reuniu, os pastores e os membros que fazem parte da comissão se reuniram e falaram: olha, tem um homem que está incomodando todo o culto aqui. Ele quer porque quer uma igreja para ele pregar, diz que tem um encontro com Deus e que é uma nova pessoa e que precisa falar isso para todo mundo e está me incomodando todo dia de culto aqui. O que vamos fazer? Aí o outro pastor falou: esse homem é louco, esse homem é doido, é um andarilho, já não pensa direito e acha que tem Deus. Eu tenho uma solução para ele. Deixa ele vir no próximo dia de culto, lá do outro lado da cidade. Nós temos uma choupana, uma cabana, uma pequena cabana lá.
É um grupo que está começando lá. Tem 5 membros. Vamos mandar ele lá. Ele é um homem inculto, ele é um homem grosseiro, um homem que não manuseia bem a palavra de Deus, não tem conhecimento nenhum de quem é Deus. Vamos mandar ele para lá. Eu te garanto que em uma semana aquele povo vai desistir, porque ele não vai saber lidar com a palavra, ele não vai saber ajudar as pessoas que precisam, e é uma semana no máximo, e todos se vão, vem aqui para a nossa igreja, fechamos a choupana, e aí ele para de nos incomodar. E ficou decidido na comissão da igreja isso, que iam tramar para tirar aquele homem do caminho ao invés de recebê-lo. E a história de Dumas, e quem quiser procurar sobre a história de Dumas, pode procurar, você vai ver o que eu estou falando aqui. Digita lá a história de Dumas no Google e vai aparecer toda a história dele lá. Diz que hoje, aquela igreja de 5 membros é uma das maiores igrejas que tem na África do Sul. Ela tem hoje aproximadamente 1.200 membros. Ela fica localizada em Durban, na África do Sul. É a maior igreja que tem hoje naquela região. Dumas levantou aquela igreja. Aquela choupana de 5 membros se tornou a maior igreja de Durban, na África do Sul, com 1.200 membros. E aquela igreja julgou ele inculto, sem teologia, permaneceu pequena como sempre foi, uma igreja encolhida. Qual seria o segredo de Dumas? Qual seria o nosso segredo para também crescer espiritualmente dessa forma? Passar mais tempo com Deus, tirar mais tempo para Deus. Dumas ficou 21 dias e 21 noites sem comer, sem beber, esperando uma resposta. E ele diz: Deus, eu vou morrer aqui. Se preciso for, eu vou morrer sem comer e sem beber, e a culpa será sua, porque eu só preciso de uma resposta. Diga não. Diga não, então, que aí eu vou sair. Ou então diga sim, e eu vou proclamar o seu evangelho. E Deus disse sim. Deus não permitiu que ele morresse, porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Muitas pessoas foram levadas a Cristo através de Dumas. E a história também diz que todo o ano, durante os 15 anos que ele viveu após esse acontecimento, ele viveu mais 15 anos. Todo dia 21 de novembro, que foi a data que ele entrou naquela caverna, ele ia para lá e ficava lá 21 dias, 21 noites na presença de Deus. Até que ele viveu 15 anos após isso. Levantou a igreja, cresceu. E todo ano, no dia 15 de novembro, ele ia até aquele lugar e ficava 21 dias e 21 noites na presença de Deus. Quanto tempo nós temos passado na presença de Deus? Será que é o momento na igreja, sim, durante o culto, durante a Pastor Batista? Será que esse aqui é o nosso momento com Deus? Ou será que nós tiramos outros momentos para Deus? Se isso não é para responder, isso é para mim responder para mim, é para você responder dentro de você. Quanto tempo nós temos tirado para Deus? 21 dias eu tenho certeza que não é. Nós não podemos dizer amém para o que Dumas fez, porque nós com certeza não passamos tanto tempo assim na presença de Deus em uma única vez. Poucas pessoas ou nenhuma pessoa pode dizer amém para isso, porque para você dizer amém, você tem que aceitar e viver aquilo, e nós nunca passamos tanto tempo assim perante Deus. Mas há uma boa notícia para nós. A boa notícia é que Jesus ainda não veio. E a boa notícia é que a porta da graça ainda não fechou. E a boa notícia é saber que Ele está voltando, mas que a porta da graça ainda não fechou. Há tempo de nós buscar a Deus com mais intensidade, e eu falo isso por mim. O quanto eu tenho precisado buscar mais a Deus. É por isso que eu falei no início, que eu me senti repreendido pelas mensagens ouvidas aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus, porque eu ando por muitas igrejas, e as mensagens dos cultos nem sempre são mensagens de impressão, de arrependimento, de entrega.
de transformação. Muitas vezes é uma mensagem de motivação apenas. E a nossa motivação é a cruz. A única motivação e a principal delas. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos aprender com essa história de Dumas. A tirar, talvez não 21 dias. Nós temos famílias e coisas a fazer que não nos permite ficar tanto tempo em um único lugar. Mas nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. Eu falei esses dias atrás aqui, eu ando dirigindo e orando, falando com Deus. Só não fecho os olhos, porque não dá. Mas a gente precisa buscar a Deus o tempo todo. Vamos colocar em pé e vamos cantar um louvor em entrega. Que é isso que está faltando para nós. Entregar tudo. E absolutamente tudo para esse Deus que morreu na cruz por nós. Entrega. Ao fazer essa entrega a Deus, todas as bênçãos prometidas estarão à nossa disposição, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
assim como esse louvor que acabamos de ouvir, Deus, entrega. Nós queremos nesse momento, Pai, entregar tudo que somos, tudo que temos, entregar nosso coração pecaminoso, entregar nossas vontades, entregar tudo ao Senhor, para que o Senhor faça uma limpeza, uma transformação naquilo que precisa ser feito. Que nós possa, ao fazer essa entrega, nós aprendamos e consigamos ouvir a Tua voz a falar conosco, para que assim, Deus, a Sua igreja gloriosa, nós possamos fazer parte dela, ó Deus. Nós queremos, Pai, muito fazer parte da Sua igreja, mas para isso há um grande trabalho a ser feito ainda. Há pessoas que precisam Te conhecer, e nós somos colocados aqui como mensageiros do Senhor, mas para que nós possamos levar essa mensagem, nós precisamos estar com o nosso coração puro, com a nossa mente pura, com as nossas palavras puras, a nossa vida precisa testemunhar do Senhor, para que aí então a nossa palavra, a palavra que nós levarmos, tenha credibilidade diante daqueles que não Te conhecem. Abençoa essa igreja, abençoa os líderes dessa igreja, os membros, e todos aqueles que têm buscado a Tua presença, buscado entender mais e conhecer mais de Ti, aqueles que aqui não estão, que o Senhor os alcance também, ó Deus, que o Senhor os abençoe da mesma forma, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre a Tua igreja, sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e que o Senhor nos dê a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, boa semana. Deus abençoe.